A privação de sono só vai trazer algum prejuízo para ele se for aquele sono, vários despertares, no qual o bebê demora para voltar a dormir, já acorda irritado. A maioria dos bebês de vocês acorda suas 3, 4 vezes, volta a dormir, mama, volta a dormir, leva para a cama compartilhada, volta a dormir e não vai ter nenhum prejuízo, tá? A não ser aquele despertar que demora muito para voltar a dormir, a não ser aquele despertar que ele já acorda muito irritado, ele parece que passa o dia com sono e esse pode ter prejuízo. Então, assim, quando vocês falam que é para melhorar a qualidade do sono do bebê, para melhorar a saúde do bebê, mais ou menos, é uma razão digna, uma razão justificável, mas ela não é tão frequente assim, não. Agora, para quem falou, para a mãe descansar. Agora, para quem falou, para poder ter mais tempo. Agora, para quem falou, para poder ter a maternidade um pouco mais leve. Aí sim, eu concordo com vocês também. É exatamente, eu me refiro a dormir a noite inteira, 10 a 12 horas, seguidas ou voltando a dormir sozinho e sem choro. Alguns despertam, voltam a dormir sozinho e sem choro. Fazer dormir a noite toda é para você ter mais liberdade. E quando eu digo liberdade, sempre não, mas muitas já levam a ideia de que rotina é prisão. E vocês vão entender que é exatamente o contrário, rotina é liberdade. Fazer o bebê dormir a noite toda é só o que vai te levar a ela. Vocês vão entender. Mas vamos entender o que é liberdade. Liberdade é o fato de você não estar presa em algo. Essa é a única liberdade que existe? Não, não é a única liberdade que existe. Tá? Existem outros tipos de liberdade que vocês também devem trilhar. E hoje eu vou falar sobre outras formas de liberdade que muitas mães até sabem que existe, mas esquecem ou abandonam após a maternidade, porque nunca acharam ser possível, porque nunca disseram que é possível, tá? Então vamos lá. Primeira liberdade que eu quero dizer para você que é possível, a liberdade para escolher, liberdade de escolha. E um dos principais exemplos é a volta ao trabalho. E um dos exemplos de liberdade de escolha é a volta ao trabalho. E muitos de vocês gostavam do trabalho. Muitos de vocês eu sei que gostavam de se sentir donas do seu próprio negócio, se sentir donas da sua própria vida, gostavam de ganhar o próprio dinheiro, mas muitas se sentem incapacitadas, impossibilitadas de voltar a trabalhar. Ou as que ainda vão voltar se sentem com medo, inseguras, com medo do bebê não conseguir, com medo de não saber o que fazer e como fazer, já que o bebê fica no colo o tempo todo, já que o bebê só dorme mamando. Mas com uma boa rotina de sono, é possível voltar ao trabalho, tá? Ao trabalho que você quiser, se você quiser, é possível você voltar. Tem muita mãe que decidiu não voltar, a trabalhar porque não quis mesmo, e aí tá tudo bem com a escolha. Mas é aí que tá o ponto, ela teve uma escolha, ela estava livre para escolher, e isso é o mais importante. E existem outras formas de liberdade, que quem tem liberdade de escolha conseguirá mais facilmente. Como, por exemplo, liberdade geográfica. Tem gente que consegue sair de casa sem pôr tudo a perder, tá? Eu recebo relato de muita mãe que consegue viajar e mesmo assim manter a rotina, consegue passar o final de semana na casa da sogra, da mãe e não prejudicar o sono do bebê. Porque sair de casa, sair da rotina, exige duas coisas. Uma treinável, que é a rotina de sono. É até meio contraditório, mas para você poder sair da rotina sem pôr tudo a perder, você precisa ter uma rotina bem estabelecida. Porque quando você tem com consistência, você vai ver, ele vai virando automaticamente, espontaneamente, ele vai virando aquele reloginho. Se normalmente 9 horas da manhã ele tira a soneca na tua casa, quando isso é feito com consistência, você vai estar na casa da sua sogra, você vai estar seja onde for. 9 horas da manhã ele vai estar emitindo sinal de sono. Então tem essa parte que é treinável, você consegue aprender, e é isso que eu estou ensinando aqui. E tem outra parte que não, que é a maturidade do bebê. Essa não. Que, inclusive tem até tem até 2 stories sobre isso. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando mais resistente a essas variações. Qual a idade exatamente? Não se sabe, não existe uma idade exatamente. Mas é preciso desses 2 pontos. A maturidade do bebê, uma rotina bem estabelecida. E existe uma terceira liberdade, que é a liberdade de lazer. Você define como e quanto quer ter lazer. Claro que à medida do possível, afinal de contas, você tem um filho, mas é uma escolha apenas sua. E um exemplo clássico é assistir um bom filme, tomar uma taça de vinho. Se o bebê dorme bem e você tem alguma previsibilidade de que horas ele vai dormir, você consegue sentar no sofá para assistir um filme. Parece impossível para um monte de gente, para um monte de vocês. Parece impossível. Se você sabe que seu bebê dorme 7h30, 8 horas, você senta no sofá 8h30, porque aí sabe que ele só vai acordar pela manhã. Você sabe que ele vai dormir a noite toda, você vai poder tomar uma taça de vinho, mesmo se amamentar, sem sustos. E eu sei, isso parece meio inimaginável para quem está chegando agora, mas fiquem tranquilas, vocês vão ver o quanto isso é possível. E mais uma forma de liberdade, que a gente vai comentando sobre, a gente vai falar sobre todas elas, aulas específicas sobre todas elas, tá? Essa é bem introdutória. Mesmo que o teu bebê entre em salto, mesmo que o teu bebê passe pela angústia da separação,
você vai conseguir ficar mais tranquilo. Você vai conseguir ter essa liberdade na crise, tá? Porque você já viu que é possível. Mesmo que ele volte a ter despertares, que é completamente normal, é completamente esperado até. Você já viu que é possível. As chances são que o seu bebê, que você vai reagir muito melhor, o seu bebê vai reagir muito melhor por saber que é possível, tá? Uma coisa é esse bebê ter 6 despertares e você não fazer ideia do que fazer. E você não ter ideia de que é possível o bebê dormir a noite toda. Outra coisa era você conseguiu fazer o bebê dormir a noite toda e por algum motivo, o dente nascendo, mais salto, mais sei lá o que mais, ele voltar a ter esses 6 despertares. Vai ser bom voltar a ter despertares? É claro que não. Inclusive, tem muita mãe que se acostuma muito rápido. Passou 6 meses tendo 6 despertares, aí ajusta tudo, o bebê começa a dormir a noite toda. Um mês depois entra outro salto, ou seja lá o que for, e aí volta a ter os mesmos 6 despertares e ela enlouquece ainda mais do que estava antes, tá? Vocês se acostumam muito rápido e tá tudo bem. Mas vocês já viram que é possível. Uma boa rotina de sono costuma ser o que vai determinar se você vai ter, durante um salto de desenvolvimento, 2 ou 6 despertares. 2 ou 12 despertares. Isso, para quem tem conhecimento, fica muito claro. As sonecas estão ajustadas, 2 despertares. No salto, 2 despertares. As sonecas não foram ajustadas hoje, 6 despertares. Fazer o bebê dormir a noite toda pode ter uma ou mais dessas independências, dessas liberdades. E claro que se por acaso você ganhou na Mega Sena e tem um bebê realmente bonzinho, tá? Um bebê que reage bem a tudo, eles existem, demora, mas existem. São raros, mas existem, tá? Tem bebês que entra salto, sai salto, nasce dente e eles estão lá felizes, sorridentes e dormem por tudo. Se você tem um bebê assim, pode ser realmente que você tenha essas liberdades sem qualquer ajuste de rotina. E tá tudo bem. Parece que todo mundo tem uma vizinha, todo mundo tem uma amiga que não faz nada e o bebê dorme a noite toda. Você não tá lá dentro, você não tá dentro das 4 paredes para ver, mas parece que todo mundo tem. E eles existem, é muito comum não, mas existem. E outra forma de ter essa liberdade, você tendo uma rede de apoio que realmente apoie. Você tem as avós, babás ou sei lá mais quem, para ficar com o bebê enquanto você faz essas coisas. Importante também. Tem mãe que não tem rede de apoio porque realmente não tem, e a gente vai já falar sobre isso. Tem gente que não tem rede de apoio porque tem gente que não tem o apoio da rede de apoio porque não permite. Tem também. Eu sei que tem. Prestem um pouco mais de atenção. Eles não permitem, mas é preciso. E o que eu vejo e incentivo muito é que as mães consigam, fazendo uma boa rotina e ajustando o sono do bebê, eles consigam ter um tempo para elas. Vocês precisam de um tempo para vocês. E é isso que eu vou ensinar na semana ativando o sono do bebê. Mas antes eu queria esclarecer algumas dúvidas muito comuns. Dormir a noite toda é dormir de 10 a 12 horas seguidas e sem deixar chorando. Podendo ter despertares, mas voltando a dormir sozinho. Mas sempre tem uma dúvida. E falar sobre dormir a noite toda, sempre gera crítica de quem não me conhece. E é porque não conhece mesmo. A partir de que idade ele pode dormir a noite toda? Eu já vi, inclusive, algumas pessoas mandando essa pergunta aqui. Essa dúvida é muito comum, tá? E é óbvio, claro que recém-nascido não é capaz de dormir a noite toda. Vocês vão ver num post ou num anúncio que eu faço, sempre aparece, meu Deus, que absurdo esse doutor falando que o recém-nascido... Claro que recém-nascido não dorme a noite toda, é óbvio que não. Tentar, inclusive, pode até ser perigoso, pelo risco de hipoglicemia. E quem investe 5 minutos do tempo me seguindo percebe isso, porque está nos meus destaques. Os riscos de hipoglicemia caem bastante, mas ainda assim a gente não, depois de ser recém-nascido, mas ainda assim a gente não espera que ele durma a noite toda antes dos 3 meses pelos mais diversos motivos. A gente ainda vai falar sobre isso. Eu só espero que o organismo do bebê seja capaz de passar 10 a 12 horas dormindo depois dos seus 3 ou 4 meses. Passar 10 a 12 horas sem precisar se alimentar depois dos 3 a 4 meses. O que, convenhamos, ainda é bem antes dos 3 anos de idade. Por que 3 anos de idade? Porque se você não fizer nada, acredite, teu bebê não vai continuar acordando o resto da vida. Ele vai parar de acordar entre 3 e 5 anos. E outra dúvida muito comum, mesmo conseguindo que o bebê durma a noite toda, isso não é garantia de que você sempre vai conseguir todas essas liberdades. Pode ser que ele volte a acordar. E pode muito, tá? Que ele volte a acordar. Os saltos de desenvolvimento estão aí para isso, para nos mostrar que ele volta a acordar. Mas a partir do momento que você conseguiu uma vez, as suas chances de conseguir voltar a tudo isso, voltar a ter um bebê que dorme a noite toda, voltar a ter liberdade de escolha, voltar a ter liberdade de lazer, de crise, de tudo, aumentam muito. Possibilitando a sua independência, sua liberdade, ficar tudo, enfim, cada vez mais fácil, muito antes dos 3 anos. Enquanto isso, a maioria das mães que ainda não sabe disso, ou simplesmente ignora, a maioria não vai conseguir antes dos 3 anos e não adianta. 2 anos e 10 meses, 3 anos, 3 anos e meio, todas vão falar isso. Ou então deixou chorar, que já foi muito frequente. Nos Estados Unidos ainda é
é meio cultural. Nos Estados Unidos, inclusive, ainda existe o hábito. Então, isso aqui no Brasil também já foi muito frequente. Eu não sei o que representa para você esperar 3 anos para isso, mas para algumas pessoas isso é muito tempo. Só que é o seguinte, quando você aprende a fazer dormir a noite toda, você adquire uma habilidade que pode te levar a essa liberdade. E por isso que eu estou reforçando que a rotina de fazer dormir a noite toda não é liberdade. É o veículo que te leva a tudo isso. Se você parar, se você for um pouquinho honesto consigo mesmo, ninguém está aqui para fazer bebê dormir a noite toda. Eu até estava antes de ver minha explicação inicial. Não é qualquer despertar, não é qualquer 2, 3, 4 despertares que vai causar prejuízo na saúde do bebê. Não é qualquer despertar que vai causar bipolaridade no bebê, tá? Me mandaram esse e-mail, eu tô com ele na memória ainda. E aí, quando você fizer isso várias vezes, o ajuste da rotina, repetir com consistência, aí você vai ter muito mais confiança. Aí você vai me mandar um depoimento dizendo que agora é mais confiante, que agora a maternidade tá mais leve. E tem que mandar, a gente se ajuda, tá? E por que isso? Porque esse conhecimento te faz se sentir seguro. Para você parar de sofrer com a privação de sono, mas principalmente para você parar de sofrer com depressão, com ansiedade, sem saber o que esperar. Se hoje você tá aí com seus 4, 5, 6 despertares, imagina se piora, imagina o próximo salto. É engraçado para mim, que tô de fora, claro, eu sei que para vocês é difícil. Eu lembro que foi curioso quando eu percebi isso, já com uma boa experiência de sono do bebê, já conseguindo bons resultados. Eu lembro que aconteceu uma coisa curiosa. Eu passei a receber queixas de eu não aguento mais, presta atenção, eu não aguento mais, meu filho acorda todos os dias às 2h40, sendo que antes eu acordava 4 vezes. Eu tô exausta porque ele acorda 5h30 sempre, eu não aguento mais. E quando vai ver, o bebê dorme 6h30 da noite e acorda 5h30. E o principal e o mais comum, o medo dos saltos, tá? Esse de longe é o mais comum. Diminuí de 5 para 1 despertar, mas morri de medo de chegar a um próximo salto e voltar a ter os 5. Era preciso mostrar que é possível ter sua liberdade de escolha, liberdade para poder ter tempo de se arrumar, tempo de se cuidar, para poder viajar sem pôr tudo a perder, sem virar um inferno essa viagem. Mas você vai ter liberdade para fazer suas coisas também, seja lá o que você gosta. E ter essa liberdade de escolha é uma das coisas mais importantes para a vida, porque tira a sensação de impotência, dá uma paz muito grande, dá uma tranquilidade muito grande. Saber que os despertares podem até voltar eventualmente, mas agora você já viu que é possível, e já viu que você vai conseguir de novo, a própria atitude da mãe muda. E é claro que você, como mãe, não vai se acomodar, muito pelo contrário, inclusive. Eu já desisti de tentar entender realmente por que vocês fazem isso. É muito frequente, vocês passam a mudar algumas coisas. O ditado não se mexe em time que tá ganhando não funciona para vocês, né? Não existe para vocês. Porque começa a dormir a noite toda e mesmo assim vocês não se aquietam. Vão lá desfazer uma associação de colo, vão querer que ele durma sozinho, vai querer que ele vá acordar para o beijo sozinho, vai querer mudar o ambiente, desfazer os ajustes no ambiente que fizeram. Vocês saem testando, vai entender o porquê. Mas outro ponto importante é que eu disse que fazer dormir a noite toda é só o veículo para isso. Fazer dormir a noite toda não é o objetivo final de vocês, eu tenho certeza que não. E a gente conversou isso no começo. E eu ensino a fazer isso através do ajuste da rotina de sono. Mas eu sei, e talvez vocês saibam, que essa não é a única forma de se abordar sono. A gente vai conversar sobre isso. Tem gente que ajusta o sono deixando de chorar. Tem gente que ajusta o sono esperando por si só, 3 a 5 anos. E tem gente que faz o ajuste ajustando a rotina de sono. Ajuste da rotina de sono, que é o que eu ensino, é o que eu indico para vocês, é o que eu sugiro para vocês. Ela é dividida em 3 etapas. Primeira etapa, identificar, determinar as causas para os despertares. Segunda etapa, o ajuste da rotina para as causas dos despertares. Segunda etapa, ajuste da rotina propriamente dito. Terceira etapa, desfazer associações, se necessário. Quais são as principais causas de despertares? Fome, dor, salto de desenvolvimento, angústia, separação e exposição às telas. Você precisa saber descartar cada um deles ou confirmar cada um deles para resolver. Nessa ordem de prioridade: imaturidade, fome, dor e desconforto, salto de desenvolvimento, angústia da separação e exposição às telas. Façam nessa ordem. Descartou? Não é imaturidade. E será se é fome? Será dor? Será salto de desenvolvimento? Será angústia da separação? Não, é salto. O que fazer? A gente vai... meu bebê assiste vídeo na TV. Meu bebê assiste vídeo no celular. Tira. Tá? Eu desafio todos vocês que expõem bebê às telas, que o bebê assiste alguma coisa nas telas. Eu desafio todos vocês que passarem 7 dias com 0 telas. 0. Não é uma vezinha. A única exceção é videochamadas, porque ainda está nesse período de isolamento. A única exceção é essa, é videochamada. Para você que expõe as telas, para você que não sabia disso, eu desafio você. Passa 7 dias com 0 telas. E depois me diz se não mudou nada, se a soneca não ficou mais fácil, se o bebê não ficou mais calmo, se o sono noturno não melhorou, se não diminuiu os despertares.